noite, igreja. Bom, meu nome é Valdir, né? O pastor já falou. Eu sou 12 do pastor Fernando, né? 12 de segunda geração do apóstolo. E eu vou resumir meu testemunho, ele é bastante extenso, né? É um testemunho praticamente, totalmente dizendo, de familiar, né? E restauração. Bom, eu sempre morei assim, até os 30 anos morei com meus pais, né? 30 e poucos anos, né? Moro aqui na Aclimação, sempre com meu pai, com minha mãe, com minhas irmãs, nós tivemos sempre um bom relacionamento, né? Meu pai era uma pessoa super presente, assim, né, na nossa infância, na adolescência, junto com a minha mãe. Nós somos, assim, uma família muito unida, eu e minhas irmãs, nós somos em 3 irmãos, né? Eu, homem, duas meninas, né? 2 moças. Enfim, uma família tradicional, normal, né? E, lógico, a gente cresce e tudo mais, comecei a trabalhar, tudo, né? Com meus 18 anos. Só que eu sempre fui uma pessoa assim, como eu vou dizer, uma pessoa assim, mentirosa, né? A minha vida, assim, depois da adolescência, porque a gente, quando está no mundo, a gente, para enganar o pai, começa a enganar a mãe, enganar a irmã, e não sei o quê. E aí aquela mentira na sua vida começa a se tornar, né, rotineira, começa a fazer parte da sua vida. Então, assim, eu sempre tive um problema muito sério com mentira, né? Então, comecei a trabalhar, né, com uma certa idade, comecei a ganhar meu dinheiro, né? Comecei a ter, entre aspas, assim, me sustentar, né, sem depender de pai, sem depender de mãe. E a gente vai crescendo tudo, até comecei, né, eu entrei numa empresa, isso, acho que 2099, por aí, entrei numa empresa, né, de tecnologia, que eu trabalho na área de tecnologia. E nessa empresa, eu estava namorando, né? Na verdade, eu tinha conhecido uma menina, né? Que hoje é minha atual esposa. A gente começou a namorar, né? Aí ela me ajudou a entrar nessa empresa, que era de um primo dela, né? Que era diretor dessa empresa. Ela me apresentou a ele, eu fui lá, fiz um teste, comecei a trabalhar, né? E durante uns 2, 3 anos dentro dessa empresa foi uma bênção, né? Eu me dediquei, eu tive algumas promoções lá dentro, minha vida foi caminhando, né? E aí eu conheci dentro dessa empresa, né, tinha uns colegas lá de trabalho, e eu tinha uma afinidade muito grande com um rapaz lá que trabalhava nessa empresa, né? E, enfim, a coisa foi crescendo, nós fomos evoluindo, a empresa foi crescendo, até que em um determinado momento, né, entrou nessa empresa uma menina, né? Eu já estava noivo da Mônica, né? Que é minha atual esposa, né? Nesse decorrer de tempo, ficamos noivos, né? E entrou uma menina, eu conheci essa menina na empresa, né? E, enfim, ela sentava do meu lado, eu trabalhava na área comercial, ela era uma vendedora, né? Até então ela era uma vendedora como outra qualquer, a gente era colega de trabalho, né? Tudo mais. E eu já noivo da minha atual esposa, né? Prestes a casar, né? Comecei a ter um relacionamento com essa menina, né? Comecei a ter um envolvimento com ela, né? E aí, enfim, eu me casei, né? Me casei com a minha atual esposa, né? Me casei com a Mônica. Enfim, e essa mentira aqui, né, na minha vida, né, perdurando, eu me envolvi, né? Tive um envolvimento muito sério com ela, né? De 3 anos, né? Assim, eu me casei, né? E logo que eu me casei com a Mônica, essa menina entrou, então foi coisa assim de meses, né? Entre meu casamento e esse envolvimento, né? E eu, assim, como eu trabalhava na área de tecnologia, né, na área comercial, então você tem muita visita a cliente, você não tem horário, né? E esse amigo meu que trabalhava comigo, voltando só para não perder o fio da meada, né? Ele percebeu que eu estava tendo envolvimento, né? Aí ele saiu da empresa, né? Foi para uma outra empresa, e nós não perdemos o contato, e ele conhecia muito bem a minha vida, que ele já era amigo meu de muito tempo, né? E, enfim, aí ele foi para outra empresa, tivemos um contato não muito próximo, né? Um pouco mais distante, mas tínhamos contato. E eu lá, né? No adultério, né? Mesmo porque casado, noivo, casado, tinha conhecido essa pessoa, e aí comecei a ter um relacionamento com ela, né? Comecei a ter um relacionamento, comecei as mentiras em casa, as mentiras, né, para a esposa, né, onde você estava, onde você foi, o que você deixou de fazer, por que você chegou tarde, por que você está tão ausente. E minha vida foi assim, ela foi, né, por anos dessa forma, né? E assim,
E a palavra de Deus fala, né, assim, quando entra o adultério numa família, numa casa, a ruína vem mesmo, né? Vem a ruína financeira, vem as enfermidades. Então, nesse período que eu fiquei com essa menina, assim, a minha vida teve um declínio assim muito forte, né? Eu morava de aluguel, né? No começo, né, do meu casamento, no começo desse relacionamento que foi muito próximo, eu morava de aluguel, né? Logo em seguida nós compramos um apartamento, né, aqui no Ipiranga, tudo. Só que assim, eu tinha aquela vida dupla, né? Enquanto eu ficava com a minha esposa, nesse intervir aí nasce o meu filho, né? O meu filho Gabriel, que hoje ele tem 11 anos, nasce o Gabriel. Eu totalmente assim, eu estava assim, quando você está no pecado, né? Quando você está fazendo coisa errada, assim, o diabo, você fica cego, você fica tão enraizado naquele pecado, naquela coisa, né, diabólica, que você fica cego. Então, assim, eu não tinha, como eu vou dizer assim, eu só via, assim, eu só tinha o desejo de ficar longe da minha esposa. Meu filho nasceu, começou a crescer, eu não tive nenhum tipo de envolvimento com ele. Por quê? Né, eu só queria, assim, minha vida estava voltada para aquele relacionamento fora do casamento. Então, assim, tudo eu fazia, né, por ela, tudo eu, assim, financeiramente, a gente gastava muito dinheiro, a gente saía, etc. Né, e eu estava totalmente induzido, assim, até um ponto de eu chegar a pensar, só para vocês terem uma ideia, olha que como o diabo usa a pessoa, né, quando você não conhece a Jesus, né. Chegou um momento da minha vida que eu mesmo sem conhecer Deus, né, assim, mesmo sem estar na igreja, sem conhecer Deus, né, esse amor de Deus pela nossa vida, eu chegava a pedir para Deus, para que Deus tirasse meu filho e minha esposa da minha vida, né, da forma que Ele achasse melhor, né, porque o pecado estava gostoso. Então eu estava enraizado, eu estava assim, eu estava num envolvimento muito grande. E assim foi, né, por uns 2, 3 anos, né, e nesse período eu contraí muitas dívidas, né, por conta do adultério, né. E nesse momento, nesses 3 anos, foram, né, dívidas com carro, dívidas com casa, e tudo isso que eu estou falando para vocês, a Mônica nunca soube. Era sempre mentira, eu sempre enganava, né, tinha situações que ela pegava algumas situações, ela recebia muito telefonema anônimo, ela recebia assim, extratos bancários que a gente, por ser casada comigo, ela tinha total liberdade de abrir, ela questionava, eu sempre mentia. Então, assim, foram 3 anos terríveis, né? E eu contraindo dívida, gastando dinheiro, não dando atenção para minha esposa, não dando atenção para o meu filho. Como eu disse, eu queria ficar livre deles, para a gente poder viver, né, uma outra vida. E isso foi, né, até que chegou um ponto que a minha esposa, ela ficou com anorexia. Ela chegou a pesar 41 quilos. Né? Ela ficou muito doente, muito magra, por conta do meu descaso com ela, descaso com a família, descaso com o filho. Né? Então, isso sim, ela ficou muito doente. Então, ela começou, né, aí começou a coisa a ficar pior, ela ficou doente. Eu perdi o primeiro carro por não pagar a prestação do carro, por contrair muitas dívidas, né, cartão de crédito, enfim, aí sim foi. Até que chegou um momento, né, que... voltando, aquele meu amigo que trabalhava comigo, começou, assim, como nós temos alguns amigos em comuns, ele ficou sabendo a situação que eu estava passando, que eu estava prestes a me separar, que a minha esposa estava doente, que eu estava no adultério. E esse amigo meu, ele já frequentava a igreja. Ele saiu de onde nós trabalhávamos, foi trabalhar numa outra empresa, e nesse meio termo, ele saiu e começou a frequentar aqui a igreja El Shaddai. Então ele me ligava esporadicamente, como é que você está? Tudo bem? Eu falei, tá, tudo bem, né? Ele mentindo para ele também, ele não sabia de nada. Ele falou, poxa, Valdir, né? Como é que você está? Fiquei sabendo que está acontecendo isso, assim, assim. Eu falei, não, está tudo bem. Ele falou, poxa, você não quer ir para a igreja? Tem uma igreja assim, assim no Ipiranga, perto da sua casa. Né? Você lembra da minha vida? Eu também, porque assim, por muitos anos, como a gente trabalhou muito tempo, a gente saía junto, ele conhecia como eu era, eu conhecia ele como ele era. Ele falou, você não quer ir lá? Eu sei que você está passando por um problema difícil com a sua família, né? Que não sei o que. Eu falei, não. Sabe, se você quer continuar a minha amizade, se você quer continuar sendo meu amigo, eu te peço que você não me fale de igreja, você não me fale de Deus, né? Você, assim, não vou, não quero, não é isso que eu quero, me deixa, né? E assim foi, e cada vez mais me afundando, né? Me afundando, meu filho crescendo, ele não tendo referência de pai,
nenhuma. Pra você ter uma ideia, um dia ele estava andando, isso a minha esposa me conta, e toda vez que ela andava com ele na rua, ela chamava os homens de pai, ô pai, né? Pai, os homens passavam, pai. Então, ele não tinha referência, porque era muito ausente. E aquele pecado cada vez mais, aquele adultério cada vez mais me consumindo, aquela coisa assim, diabólica cada vez mais me consumindo, até que um dia eu cheguei na minha casa, né, e a Mônica, fiz uma viagem para fora do Brasil, pela empresa. Aí fiquei sabendo depois que quando eu chegasse dessa viagem, a Mônica ia pedir a separação, né? Ela não comentou nada comigo, depois ela ficou. Aí, enfim, fiquei 3 dias fora, 4 dias fora. Esse tempo que eu fiquei fora sozinho, né, foi aqui na América do Sul, assim, eu tive um tete-a-tete com Deus, né? Eu fiquei sozinho, então assim, eu comecei a questionar, né, por que eu estava fazendo isso, que não era correto, né? E Deus foi me ministrando, mesmo sem conhecê-lo. Aí eu falei, pois bem, né? Fiquei lá esses 4 dias, pensando, refletindo, voltei para São Paulo. Quando eu chego no aeroporto de Guarulhos lá, né, minha esposa estava me aguardando, né? Aí eu cheguei e falei assim para ela, sabe aquele amigo meu que convida a gente para ir para a igreja? Ela falou, sei. Eu falei, você não queria ir lá? Vamos nessa igreja, vamos junto. Aí ela olhou para mim, né? Falou, vamos, né? Vamos. Porque a esposa dele, né? Que a atual esposa dele, na época era namorada, que já frequentava aqui antes dele, já tinha ligado para a Mônica, conversado, convidando também. Aí eu cheguei e falei, vamos nessa igreja? Ela falou, vamos. Aí quando eu chego em casa, eu moro no apartamento e tem um corredor, quando eu chego em casa, as malas dele, do Gabriel, do meu filho, e as dela já estavam no corredor. Então era assim, era o tempo de chegar em casa, né, ela pedia separação e ela ia para a casa da mãe dela, que mora aqui próximo também. Aí, pois bem, aí chegamos, né, teve um domingo, aí liguei para ele e falei, olha, eu vou lá, vamos na igreja, né? Onde quer, você passa aqui na minha casa, vamos junto, vamos. Aí eu lembro que eu fui, sentei lá no fundo da igreja, fazem 7 anos. Aí eu cheguei aqui, o Gabriel no colo, pequeno, né? Eu ainda naquela mentira, aquela vida, sabe? Falei, eu vou lá para tentar ganhar mais algum tempo no meu casamento, né? Para me continuar no adultério. Eu vou satisfazer lá, né, o desejo do meu colega de estar aqui na igreja. Fui, sentei lá no fundo. Lembro que era um domingo à noite, uma chuva, né, a igreja lotada, assim. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? E o apóstolo, na época, o pastor Fábio, né, pregando tudo, e eu lá no fundo, e meu filho dormindo. Eu falei, nossa, assim, ele vai acordar, vou falar, ó, acordou, vamos embora, porque não tem condições de ficar com o filho aqui. E eu beliscava ele embaixo, assim, para ele acordar. Falei, meu Deus. Enfim, ficamos aí o culto, né, e teve uma hora lá que o pastor Fábio pediu aqueles que estão vindo pela primeira vez, né, levanta a mão, aí viemos aqui na frente, né, fazer oração. Enfim, aí terminou o culto, eu saí pela porta, lá na fora, cheguei para ela e falei, olha, se você quiser continuar vindo, você pode vir, mas foi a primeira e última vez que eu pus o pé nessa igreja. Não vou, não quero, não é isso, né? E voltei para aquela minha vida, né? Aquela minha vida que eu achava que era uma vida feliz, que era uma vida gostosa, que era uma vida que me realizava em todos os sentidos. Aí, a Mônica conhecia algumas pessoas da igreja, algumas pessoas ligavam para ela, consolidava com o pastor Carlos Henrique comentou, né, e convidando ela para vir nas redes, nas células, tudo. E eu lá naquela vida, aí chegou um tempo mesmo que não devo mais, né? Aí a Mônica falou, olha, não dá mais, né? E ou você decide, porque eu já sei de tudo, né? Já sei tudo que está acontecendo, né? Não adianta me esconder, né? Aí ela começou a colocar um monte de provas, né, na minha frente, um monte de coisa. Ela falou, você decide, né? Eu falei, tá bom. Aí eu voltei de novo, falei, então, sabe a igreja? Sabe aquela célula, tudo? E comecei a frequentar. Só que aí foi diferente, né? Foi diferente. Teve uma ministração aqui na igreja, na verdade, foi uma ministração onde falou muito sobre família. Acho que foi até o pastor Fred, né, que fez essa ministração. Eu não me esqueço disso. Falou sobre família, sobre o relacionamento, né, que não deve haver mentira entre a esposa e o marido, né, que deve haver cumplicidade, fidelidade, que deve haver amor. Isso tocou meu coração de uma tal forma que eu saí daqui impactado. Aí nós fomos para casa, eu e a Mônica, o Gabriel. Aí eu cheguei, não foi nem no culto, foi num evento de sábado, porque eu me lembro, foi num sábado. Eu cheguei em casa por volta das 10 e pouco da noite. Aí eu falei para minha esposa, você está com sono? Ela falou, não.
Eu falei, eu também não. Então senta aqui um minutinho que eu preciso conversar com você. Ela falou, pode falar. Eu falei, ó, está acontecendo isso. Conheci uma pessoa assim, assim, assada, na empresa, fazem 3 anos. Né? E foram, assim, resumindo, a nossa conversa começou umas 11 horas da noite, foi acabar no domingo, às 9 horas da manhã, a gente vindo para o culto. Nós ficamos quase 10 horas conversando. E foi lá que eu expus todas as mentiras. E isso não foi só no casamento, no noivado. Isso, eu estou junto com a Mônica há 22 anos. Isso tudo começou no próprio namoro. Então, a coisa vem de namoro, né? Então, eu comentei para ela, aconteceu isso, Mônica, assim, essa pessoa, tudo. Ela chorou, nós choramos. Conversei com ela, pedi perdão para que ela me perdoasse. Né? Ela me perdoou. Aí, nós conversamos. Ela também me falou das dificuldades dela, dos problemas. Porque quando você é casado, você fica 3 anos, 3 a 4 anos, assim, sem dar nenhum tipo de auxílio para sua esposa. Você está junto assim. Os dois ficam vulneráveis. Então, ela também teve alguns problemas de relacionamento, conheceu algumas pessoas. Então, nós conversamos tudo. Foi um chororô para lá e nós, a partir daí, né, nós começamos a conhecer esse Deus que mudou a nossa vida, como o pastor disse aqui na frente, né? Começamos a caminhar junto, né? Assim, um começo foi difícil, eu não queria muito, porque o pecado, né, sempre te puxa, né? O diabo não é nada inteligente, né? Ele sempre te pega naquilo que você tem a maior dificuldade. Então ele sempre colocava uma situação de uma menina na minha frente, uma garota. Né? E a gente foi cada vez mais estar, né, envolvido na igreja, você é ministrado, e a sua fé começa, né, a ficar edificada, né? Você começa a realmente estar se envolvendo mais na igreja. Aí, só que assim, eu tinha todo aquele requisito daquele pecado que eu cometi. Então, assim, toda a parte financeira estava destruída, a doença, assim, a minha casa ela era muito, assim, não tinha paz. Então, assim, eu estava colhendo tudo aquilo que eu plantei, né? Aí, começando a caminhar lá, começamos a se desenvolver mais, aí Deus começou a restaurar, né? Começou primeiramente, depois dessa conversa, a minha família, né? Desde essa conversa, nós nos aproximamos mais, começamos mais a conversar em casa, né? Começamos a viver mais uma família, né? Então, Deus começou a restaurar meu casamento, restaurou toda o meu relacionamento com meu filho na época, né? E aí Deus começou a fazer os milagres na minha vida, né? Eu lembro que depois dessa conversa que nós tivemos, depois de umas 2, 3 semanas, foi um oficial de justiça tomar o carro. Então tudo começou pelo carro. Então primeiramente foi o carro. Eu tinha um carro, um sedã, não lembro na época, né? Assim, aí o oficial chegou com a carta, falou, nós vamos, né? Porque era financiado, nós vamos tomar de volta. Só que aí deu tempo, né? Igual a irmã comentou, deu tempo de eu vender também o carro para não perder tudo. Vendi o carro. Eu tinha uma dívida de R$35 mil no cartão de crédito, né? Que eu não sabia como eu ia fazer para pagar, porque eu não ganhava assim, o suficiente para pagar e tinha que ser muitos anos, enfim. A casa onde eu morava, esse apartamento que eu comprei no Ipiranga, também tinha quase 15 prestações atrasadas, né? Porque cada prestação era R$2 mil. Então, assim, tudo isso fruto do meu pecado. E minha esposa não sabia de nada. Para ela, o apartamento estava sendo pago, o carro estava sendo pago, a casa estava sendo paga, para ela estava tudo normal. Aí ela começou a receber os oficiais de justiça, ela começou a ficar assustada, né? Isso tudo aconteceu depois daquela conversa, né? Só que, assim, quando você decide realmente, né, quando Deus te chama e você recebe isso, você, né, se entrega, né, Deus faz a obra por completo. Ele restaura a sua casa, ele restaura a sua finança, ele restaura a sua saúde, ele restaura tudo, né? Aí, nessa empresa que eu trabalhava, que eu conheci esse rapaz que me trouxe para a igreja, que é o Eduardo Calisto, né, que é discípulo também do pastor Fernando Tomé, que é 12, é meu irmão 12, né? Nós trabalhávamos nessa empresa, então eu tinha quase 10 anos de empresa, né? Aí o dono dessa empresa chegou e me deu 5% dessa empresa. Então eu tinha 5% dessa empresa, né? Só que esqueci de contar esse detalhe. Só que quando eu conheci essa menina nessa empresa, o meu diretor também conheceu uma outra pessoa ou uma outra funcionária. Então a empresa estava no adultério. Então, assim, imagina uma empresa no adultério, ela foi cada vez mais, a empresa foi falindo, não fechou. Mas as vendas quase zeraram, ela vivia por recorrentes de vendas, enfim, a empresa estava passando por uma dificuldade muito grande. Então, voltando agora aqui para frente, né? Então, tinha aquela dívida lá do cartão de crédito, dívida da minha casa, dívida do carro. Aí eu falei, meu Deus, e agora?
Aí eu conversava com o pastor, na época nem era pastor Fernando, eu falava, ligava para o Fernando e falava, Fernando, está acontecendo isso, nós orávamos, ele me dava direção, minha esposa orava, né, daquele nosso jeito, a gente estava começando na igreja. Aí ele falou, filho, calma, né? Aí ele me deu uma direção, né? Assim, numa das orações lá, Deus falou muito claro ao meu ouvido, né? Ele falou, sabe a sua empresa? Aquela empresa que você tem 5%? Eu falei, sei. Ele falou, então você vende essa empresa. Aí eu falei, né? Eu estava conversando com o pastor Fernando, eu falei, pastor, vender para quem? Quem quer comprar uma empresa? Quem quer comprar 5% de uma empresa praticamente falida? Ele falou, deixa Deus operar. Deixa Deus, né, fazer a obra. Eu falei, tá bom. Aí, passando, eu desesperado, louco, assim, para perder apartamento, o carro eu já tinha vendido, né, para não entregar para o leilão lá, enfim, um monte de coisa. Aí, também, né, orando a Deus. Aí, o que eu fiz? Cheguei para um cunhado meu, né, para o meu cunhado que é casado com a minha esposa até hoje, que é empresário. Falei, você não quer comprar 5% de uma empresa? Ele falou, que empresa? Eu falei, a minha. Sabe aquela lá que eu trabalhava? Eu tenho 5%. Ele falou, o que ela faz? Eu falei, ela faz isso, fatura quanto? Fatura isso. Ele falou, vou lá, né, porque eu tinha 5%, o outro sócio tinha 95%. Ele falou, vou lá falar com o seu sócio. Aí ele chegou lá, conversou, passou uma manhã inteira, conversaram, né, não participei, ele pediu que eu não participasse. Aí ele voltou, tivemos um jantar na casa da minha mãe. Ele falou, senta um minutinho aí. Ele falou, eu falei, pode falar. Ele falou, quanto você quer na empresa? Eu falei, quero 70 mil. Ele falou, tá bom, eu vou te fazer o depósito amanhã na sua conta e você faz um contrato de gaveta comigo, me dá esses 5%. Não precisa nem fazer um contrato da empresa, faz entre eu e você. Então, eu vou comprar. Né? Aí assim, eu falei, milagre. Né? Aí eu liguei para o pastor, né? Falei, Fernando, aconteceu isso. Ele falou, então, assim, Deus restaurou, né? Restaurou toda essa parte financeira, né? Nós. Aí, como eu fiz, minha família foi restaurada, a parte financeira foi restaurada, Deus foi tratando. E até que o nosso sonho, meu e da Mônica, nós já tínhamos o Gabriel, né, era ter um outro filho. Né, nós teremos mais um filho. Então, assim, o histórico que a Mônica, que é minha atual esposa, assim, passamos, só para resumir, que eu já estou com o tempo praticamente estourado, assim, quando o Gabriel tinha 4 anos de idade, nós tentamos ter o segundo filho, né, e nós perdemos o segundo filho. Né, a Mônica teve um aborto espontâneo, né, e não virou a gravidez, né? Não vingou. Mas graças a Deus, né? Porque assim, a gente nunca deve questionar Deus por quê, né? Tudo na nossa vida tem um propósito, né? Eu não questionei Deus por que isso, por que aquilo, por que meu filho não nasceu, por que aconteceu esse aborto, né? Eu nunca questionei. E Deus dá a resposta para a gente, né? Ele ministra seu coração, Ele te conforta. E a gente caminhando com Deus, né? Nós aí viramos 12 do pastor Fernando, né? Aí começamos a tentar ter mais filhos, né? Então, resumindo, nós temos a Mônica, o Gabriel está com 11 anos, do 4º ano dele até o 11º ano, que ele tem hoje, 11 anos, a Mônica teve 7 abortos, né? Nós perdemos 7 filhos, né? Praticamente de 4 anos para cá, de 2009, 2008 para cá. Foram abortos de gêmeos, né? E alguns abortos espontâneos, outros. A Mônica teve uma queda, numa das gravidezes dela, ela teve uma queda com 6 meses. Aí ela estava quase no interior de São Paulo, lá que ela era professora, então a escola estava fazendo aqueles eventos de sítio, de fazenda, ela caiu, né? Ela escorregou, caiu de barriga. Ela estava sentada numa cadeira, depois de uns 20 minutos, meia hora, ela começou a sentir o sangue escorrer, correu para o hospital. Ela estava lá no extremo leste da Zona Leste. Isso aconteceu 10 horas da manhã. Ela chegou aqui no hospital no Santa Joana, era 11 horas da noite. Ela ficou das 10 da manhã às 11 da noite, perdendo sangue. Então, ela chegou com hemorragia. Aí, quando o médico chegou para mim e falou, vou tentar salvar qualquer um dos dois, né? Ou vou salvar o bebê que tinha 6 meses, eu vou tentar salvar a mãe. Aí eu vou ver na mesa de cirurgia qual eu salvo. Eu fiz, meu Deus. Eu falei, não. E ele chamava Messias, o médico. Eu falei, eu comecei a orar, né? Falei de Deus. Falei, não, doutor, eu vou orar a Deus, eu creio que Deus vai usar o senhor, enfim. Aí saíram os 2 da cirurgia, foi uma cesárea, né? Tive que fazer cesárea, saíram os 2. A Mônica com vida, a Vitória também. Só que a Vitória nasceu muito pequena, né?
Então, assim, ficou um tempo na UTI, ficou 15 dias na UTI e faleceu, né? Só que, assim, Deus tem um propósito para a gente, né? E eu sempre tinha certeza que a gente ia ter o filho da promessa, né? Eu sempre criei que Deus ia fazer assim esse milagre na minha vida, que era um sonho na verdade, assim, esse filho era a restauração do nosso casamento, era a nossa união, né? Porque até então a nossa família estava destruída, né? Aí orando a Deus, a gente sempre crendo, né? As promessas que os apóstolos, os pastores da igreja falavam para a gente. Aí a Mônica engravidou pela última vez, né? E o Gustavo nasceu dia 13 de maio, né? Hoje ele está com, acho que 40 e poucos dias. Está uma bênção, é uma criança assim, cheia de saúde. Deus, assim, Ele fez a obra por completo. No nosso ministério, né? No meu ministério, nós somos líderes de célula há algum tempo já, né? Nossa célula hoje é uma célula super, assim, abençoada, né? O Adilson que está aqui no fundo com a criancinha frequenta, junto com a esposa dele. Também nós temos uma célula no bairro do Grajaú, né? Porque, assim, olha que interessante. A obstinação minha e da Mônica por ter um filho era tão grande, e a coisa não acontecia, eu perdia no começo da gravidez, ou até que quando nós começamos a fazer um projeto Família Feliz, né? Um projeto onde você vai levar a palavra de Deus nas casas das pessoas, né? Então nós fomos levar a palavra de Deus lá no bairro do Grajaú. É longe, viu, gente? Dá 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E a célula lá começa às 8, então eu tenho que sair daqui às 6. Imagina sair daqui às 6 e chegar lá às 8. E a partir do momento que nós começamos a cuidar dessas vidas, né, Deus, assim, Ele foi aí, desse tempo para cá, que a Mônica engravidou, né? E a pastora Regina falou, né? Ela falou, olha, a partir do momento que vocês começaram mesmo a dedicar mais o tempo de vocês para o ministério, para as vidas, Deus, Ele supre aquilo que vocês tanto querem, né? Que era o filho, né? Então, nós temos uma célula lá, uma célula abençoada, nós temos uma célula aqui no Ipiranga também abençoada. Então, assim, Deus restaura. A partir do momento, assim, é interessante, né? Porque quando você tem um encontro com Deus, quando você realmente conhece esse Deus vivo, como o pastor Carlos Henriques disse, assim, porque assim, não adianta só você conhecer Deus, não adianta você chegar para Deus e falar, Deus, muda, você tem que querer, você tem que fazer a sua parte. E a parte que cabe a gente é uma só, é você abrir o seu coração e deixar Deus mudar a sua história de vida, é deixar Deus mudar todo um contexto, toda uma história, né? Se você, assim, Deus ele não é invasivo, Ele não vai entrar na sua vida, não, né? Deus é um cavaleiro, Ele entra na sua vida, você abre o seu coração, Ele entra, Ele faz morada, Ele muda uma situação, Ele mudou uma história de vida, né? Onde envolveu, e isso tudo eu falei, fora que os envolvimentos das pessoas que nos rodeiam, os familiares, então assim, Deus, isso foi um testemunho, né? Quando Deus mudou, a família começa a ver o testemunho, é sogra, é sogro, é tio, é tia, poxa, mas que Deus, como aconteceu essa igreja, como que é essa igreja, pô, me leva lá, pô, eu quero conhecer, né? Então assim, quando você tem um encontro com Deus, e quando você deixa Deus mudar a sua vida, as coisas acontecem, né? O que cabe a gente, a nossa parte, é crer, acreditar que Jesus Cristo pode mudar, porque assim, eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu estava querendo, né, voltar para minha esposa, né, eu não conhecia Jesus, então eu fiz todos os tipos de promessa, para todos os tipos de santo, e tudo, mas não, assim, a sua história de vida só muda quando você conhece Deus, quando você conhece Jesus Cristo e deixa Ele operar a sua vida, né? Então assim, tanto eu falo para a Mônica, né, a Mônica foi uma pessoa que lutou muito pelo nosso casamento, né? Poxa, foram muitos anos de adultério, muitos anos de pecado, muitos anos de enfermidade, muitos anos de dívida, e ela sempre batalhando pelo nosso casamento, né? Então assim, aí ela fala, poxa, depois que Deus entrou na nossa vida, tudo ficou mais fácil, porque até então, você só faz as coisas pelo seu próprio esforço, pela sua própria vontade, pela força do seu braço, então você acha que você está fazendo, mas quando Deus dá a direção, quando Deus entra, te explica o caminho, te mostra, fica tudo mais fácil. Então, assim, esse é meu testemunho, né? Assim, só para fechar, né, é como eu disse, né? E eu esqueci até de falar. Quando nós entrávamos na igreja, nós participamos de um encontro, né? Que é um encontro que algumas pessoas aqui já fizeram, outras vão fazer, onde você tem um encontro com Deus. E lá nesse lugar, né, desse encontro, nós fomos ministrados, né? Então, assim, foi lá nesse encontro que nós decidimos
decidimos assim que queríamos caminhar com Deus, né? Então, que em nome de Jesus Cristo, que vocês, assim, como o pastor falou, né? Nem eu, nem ele, assim, nós não sabemos o que trouxe vocês aqui, quais são as dificuldades de vocês, o que vocês estão querendo. Mas uma coisa é clara, né? Se você crê que Deus pode, né, te dar aquilo que você está precisando, e você realmente fazer a sua parte, né, seguir por princípios, seguir os princípios de Deus, deixar Deus direcionar a sua vida, Ele vai fazer a obra. Amém? Esse é meu testemunho. Amém? Amém?